Fala aí, pessoal. Tudo beleza? Tranquilo? Bom, agora a gente começa o estudo da termologia. Primeiro capítulo, termometria, a medida da temperatura. Então vamos lá, é um capítulo mais simples. Bons estudos! Bom, pessoal, vamos começar o curso com 4 conceitos básicos. São 4 conceitos que nos acompanham praticamente o curso todo. O primeiro conceito é o de temperatura. Bom, nós sabemos que os corpos são constituídos de átomos, moléculas, que aqui nós vamos chamar simplesmente de partículas. E essas partículas, elas não estão em repouso, elas têm um certo grau de movimento, um certo grau de agitação. Claro, uma energia associada a essa agitação, principalmente a energia cinética, de vibração, ou no caso dos gases, de translação. Mas muito bem, então nós vamos imaginar o seguinte: quanto maior a temperatura de um objeto, maior a energia de agitação dessas partículas. Se as partículas têm um grau de agitação menor, elas vibram menos. Então a temperatura é um conceito físico, é uma grandeza escalar associada a esse grau de agitação molecular. Então, se eu falo que o corpo B tem maior temperatura que o corpo A, significa então que as suas partículas se agitam mais, têm uma energia cinética média de vibração ou de agitação do que as partículas do corpo A. Tranquilo? Então, primeiro conceito, o que é temperatura? Então, sempre lembre disso, está associada ao grau de agitação molecular. Outro conceito importante, o conceito de energia térmica, que nesse caso é a soma da energia cinética e potencial, ou seja, a soma das energias de todas as partículas que constituem o corpo. Então nós temos aqui um certo objeto, né? Imagina aqui um certo gás confinado num recipiente, e cada partícula tem uma certa energia. Vamos imaginar como energia de vibração. Veja, se eu somar a energia de todas essas moléculas, eu vou ter então a energia térmica de todo o objeto. Legal? E toma cuidado com essa comparação. Se um corpo B tem maior temperatura que o corpo A, não quer dizer que sua energia térmica também é maior. Veja bem, se a temperatura de B é maior que a temperatura de A, isso indica que as moléculas do corpo B têm um grau de agitação maior do que a do A. Agora, a energia térmica do corpo inteiro vai depender do número de partículas. Então, de repente, você tem um corpo A, cujas suas partículas individualmente têm uma energia menor, ou seja, temperatura menor. Mas se o corpo A tiver um número expressivo de moléculas, a hora que você soma a energia de todas as partículas, você pode ter uma energia térmica maior. Então, toma cuidado. Tranquilo? Vamos para o próximo conceito. Pessoal, conceito número 3, um dos conceitos mais importantes, nós vamos usar muito essa palavra na física, o que é o calor. Então, calor é energia que transita de um corpo para outro em virtude de uma diferença de temperatura. Então, vamos ver aqui dois objetos que possuem temperaturas diferentes. Se a temperatura de A for maior que a temperatura de B, o que você já sabe? Que as partículas do corpo A têm uma energia média, ou seja, vibram com uma energia maior do que a temperatura ou as partículas do corpo B. Muito bem, experimentalmente nós percebemos, se colocarmos esses objetos próximos um ao outro, as moléculas desse objeto vai diminuindo a sua energia média e as moléculas, as partículas do corpo B vai aumentando a sua energia média, até que as energias médias moleculares se igualam. Ou seja, estamos falando o seguinte: o corpo A está perdendo energia, o corpo B está ganhando energia. Essa energia em trânsito de um corpo para outro, motivada pela diferença de temperatura, nós então chamamos de calor. Um conceito muito simples é dizer que o calor é a energia térmica em trânsito. Então toma cuidado, a palavra calor não é usada para um corpo. Um corpo não tem calor. O nome calor é apenas essa energia em trânsito. Lembra que o corpo possui energia térmica. Tranquilo, pessoal? E claro, né, até atingir o equilíbrio térmico, né, também chamado de equilíbrio termodinâmico. Então é quando dois corpos ou dois materiais atingem a mesma temperatura. Quando eles têm a mesma temperatura, nós temos aqui uma troca de energia simultânea. Não é que cessa a passagem de calor ou a propagação do calor. É que o mesmo tanto de calor que um perde, ele acaba adquirindo de alguma forma, mantendo estável a sua temperatura. Dessa forma, o grau de agitação médio molecular das partículas, ou dos objetos, é o mesmo.
Tranquilo, pessoal? Então, esses são os 4 conceitos básicos. Vamos revisar? Temperatura está associada ao grau de agitação molecular, enquanto que energia térmica é o somatório de todas as energias contidas no objeto. Calor, energia térmica em trânsito, equilíbrio térmico, quando 2 objetos possuem temperaturas iguais. Tranquilos? E para medirmos a temperatura, nós vamos então utilizar os famosos termômetros, que na verdade são instrumentos que medem a temperatura, mas de forma indireta. Nós usamos substâncias que são sensíveis à variação de temperatura, que são conhecidas então como substâncias termométricas. É o caso do mercúrio aqui no termômetro clínico. E também precisamos de uma propriedade ou de uma grandeza termométrica para fazer a associação da variação da temperatura. A grandeza termométrica aqui no termômetro clínico é a variação do volume do mercúrio ou a variação do comprimento que você mede aqui na haste, né? Então, nós temos vários termômetros, né? Nós temos aqui o termômetro clínico, que é o mais cobrado, é o mais simples, né, de ser construído, o mais antigo, que usava mercúrio, e a propriedade ou grandeza termométrica é a dilatação do líquido, né? Então, o mercúrio é muito sensível à variação de temperatura. Então, nós temos o mercúrio como substância termométrica e a propriedade ou a grandeza termométrica, o comprimento. Nós temos termômetros a gás. O termômetro a gás, o gás é também muito sensível à variação de temperatura, se dilata com facilidade, ou seja, um gás confinado, se aumentar a temperatura dele, se o volume for constante, aumenta a pressão. Então, nós podemos imaginar aqui que a grandeza termométrica, a medição da pressão, vai ser associada à medida da temperatura. Nós temos outros termômetros, o termômetro muito utilizado atualmente, o termômetro de ondas eletromagnéticas, né? O termômetro digital, ele emite ondas eletromagnéticas, recebe ondas eletromagnéticas das pessoas na faixa do infravermelho. E com relação às ondas eletromagnéticas que ele recebe, tem um sensor que indica a temperatura. Existe um termômetros industriais chamado de termopar, que geralmente usam várias ligas, né? Uma delas é cobre e castantan, que era, na verdade, uma outra liga, e esses termômetros utilizam uma variação na resistência elétrica, né? Nós temos aqui as diferentes temperaturas nas hastes, essas diferentes temperaturas produzem aqui uma diferença de potencial, que vai envolver aqui também o uso da resistência elétrica. Então, existem vários tipos de termômetros, né? E aí vamos ver, vamos estudar agora as principais escalas termométricas já inventadas. Bom, a escala mais famosa para nós brasileiros é a escala Celsius, criada por Anders Celsius, um sueco que viveu de 1701 a 1744, faleceu muito jovem, faleceu de tuberculose, uma pena. Mas seu estudo mais importante, então, foi o trabalho com escalas termométricas, que levou o seu nome. Graduado aqui num termômetro clínico de mercúrio, ele pensou em valores muito simples, né? O que nós vamos chamar na termologia toda de pontos fixos, né? Pontos naturais. Então, vamos imaginar sobre pressão normal, então estou falando nível do mar, a água ela sofre fusão, então gelo e água em equilíbrio térmico, sempre no mesmo grau de agitação molecular em qualquer lugar do planeta, desde que esteja a pressão normal, pressão de 1 atm. A mesma coisa a água em ebulição. Então, o que foi feito? Numa mistura de gelo e água em equilíbrio térmico, ele imaginou aqui o zero, né? Então, graduou aqui como 0 graus Celsius. E quando a água ferve, sempre lembrando valores à pressão normal, graduou, foi escolhido aqui o 100. Bom, uma curiosidade é que Celsius, na verdade, escolheu esses números ao contrário. Ele escolheu aqui 0 e aqui 100. Posteriormente é que foi invertido, né? E realmente assim fica bem mais fácil o 0 e o 100. Legal? Então, essa é a primeira escala que nós vamos, então, utilizar. A segunda escala é a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit foi criada, então, por Daniel Gabriel Fahrenheit, ou Daniel Gabriel Fahrenheit, como queiram. Ele nasceu na Alemanha, mas que hoje é a Polônia. Veja, é antes de Celsius. Né? Viveu aqui, nasceu em 1686, faleceu em 1736. Então, essa escala é muito importante, muito utilizada nos países de língua inglesa. E um pouco diferente com relação a Celsius, né, que Celsius veio depois, inclusive, o Fahrenheit ele usou 0 graus Fahrenheit para uma mistura de gelo, água, sal e amônia. E no ponto superior tem várias vertentes, vários dados históricos. Alguns acreditam que ele tem usado 32 Fahrenheit
para o ponto de congelamento da água. Outros acreditam que ele convencionou 96 graus Fahrenheit para a temperatura do corpo humano. Uma curiosidade é que a hora que essa escala atinge os 3 dígitos, né, 100 graus Fahrenheit, é um indício que o corpo humano já está febril. Então, é uma escala tão importante quanto a Celsius e usada nos países de língua inglesa. E agora chegamos na escala Kelvin, que é considerada a escala absoluta, a escala real. Ela está de acordo com o conceito de temperatura, pois temperatura não mede o grau de agitação molecular. Então, quando eu falo que a temperatura é 0 graus Celsius ou 0 graus Fahrenheit, se tivesse de acordo com o conceito de temperatura, eu ia imaginar então que essas partículas pararam de vibrar. E isso não acontece na prática. Então, Kelvin pensou numa escala em que isso fosse verdade, em que o zero estaria de acordo com o conceito de temperatura e, portanto, a molécula pararia de vibrar. Bom, ele fez uma experiência bacana com gases e veja esse gráfico para representar o experimento dele. Imagina aqui a pressão em função da temperatura, onde ele pegou um gás e foi a volume constante reduzindo a sua temperatura. E ele percebeu que para cada 1 grau Celsius de redução de temperatura, a pressão diminuía, ou seja, era uma variação de pressão correspondente a 1 sobre 273 avos da pressão inicial. Para cada 1 grau Celsius de redução, havia então uma variação de pressão proporcional, exatamente a pressão inicial dividida por 273. Muito bem, ele não tinha condições de diminuir muito a temperatura, então ele fez o que na época? Uma extrapolação matemática. Houve uma regularidade dessa reta por muitos valores que ele mediu. Aí, ao extrapolar os valores, ele previu então a temperatura. Qual seria a temperatura em que a partícula teria pressão nula? E veja, se esse gás tem pressão zero, pressão tem a ver com o número de choques das paredes das moléculas com o recipiente. Se por um acaso a pressão é zero, então quer dizer que as moléculas pararam de se movimentar. Então, fazendo essa extrapolação, ele percebeu que isso ocorre numa temperatura de menos 273,15 graus Celsius. Muito legal, né? E uma maneira de se provar isso é fazer aqui a equação de primeiro grau, ó, y igual a x mais b, já que é uma reta, e colocando os seguintes valores. Ó, y é a pressão, no lugar de b, que é o coeficiente linear, onde corta aqui o eixo dos y, que seria P0. E o termo A é o coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? O coeficiente angular nós podemos medir pela tangente desse ângulo, né? E o que seria a tangente aqui? Cateto oposto, que é P0 sobre 273, dividido pelo cateto adjacente, que é o número 1. Muito bem, ao igualarmos pressão igual a zero, ó, pressão zero, pega o menos P0, joga para o lado de cá, e resolve. Corta P0, fazendo então essa equação de primeiro grau, nós chegamos no valor que chegou o famoso William Thomson, né? O famoso Lord Kelvin. Tranquilo, pessoal? Menos 273 graus Celsius aproximadamente. Experimentalmente hoje já foi atingido um valor muito próximo do zero, mas o zero é inatingível. Os físicos acreditam que tem uma energia mínima que é impossível de ser retirada do material, da molécula, do átomo. Tranquilo, pessoal? Então, essas três são as escalas mais importantes. E agora, como que a gente vai relacionar as três escalas? Então, só recordando, ó, vamos começar aqui pela escala Celsius, que utilizou, então, os pontos imutáveis da natureza, de forma bem inteligente, o ponto do gelo e o ponto do vapor. Ponto do gelo 0, ponto do vapor 100. Se a gente comparar esses valores com a escala Fahrenheit, então nós vamos ter 32 para a escala Fahrenheit, para o ponto do gelo, 212 para o ponto do vapor. E na escala Kelvin, 273 e 373. O zero absoluto, que é o valor que nós conversamos agora mesmo, seria menos 459,4 Fahrenheit, menos 273 aproximadamente, né, em graus Celsius. Então, se algum problema de vestibular falar para você que foi medida a temperatura de algo a menos 280 graus Celsius, a menos 470 graus Fahrenheit, isso é impossível, nada mais baixo do que o zero absoluto. Tranquilo? Vamos então fazer a famosa equação de conversão entre as escalas.
Existem várias maneiras. Uma delas é conhecida como interpolação. A interpolação é baseada nos intervalos de temperatura. Veja, 0 graus Celsius representa a mesma temperatura de 32 Fahrenheit. Só que a mesma temperatura indica, então, o mesmo grau de agitação molecular com números diferentes, né? Por serem escalas diferentes. Então, nós vamos fazer o seguinte, essa variação de temperatura corresponde a essa mesma variação de temperatura, de 32 a θF, 0 até θC. Assim como essa temperatura, essa variação de temperatura maior, de 0 a 100, é a mesma variação de temperatura de 32 a 212. Então, em interpolação, você vai fazer o seguinte. Pega aqui, ó, θC menos 0, como a primeira variação de temperatura, e divide pela variação de temperatura maior, 0 dividido por 100, ou no caso aqui, 100 menos 0, né? Isso é igual a θF menos 32, a variação de temperatura que você coloca aqui em cima, ó, na equação de Celsius, tem que ser a mesma variação correspondente do lado de cá. Então, θC menos 0, então pega na mesma ordem, θF menos 32. Embaixo, peguei 100 menos 0, então do lado de lá, 202 menos 32. Pronto, essa regra matemática é chamada de interpolação, aí o resto é só você resolver, né? Dar uma simplificada, dá para simplificar por 20, e nós temos aqui a equação de conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit. θC sobre 5, θF menos 32 sobre 9. Quer saber quanto que vale, por exemplo, 100 graus Fahrenheit? Coloca 100 aqui no θF, resolve a conta, você vai achar que é correspondente em Celsius. Legal? Uma outra maneira muito legal de você fazer essa conversão é montar um gráfico, né? Uma relação linear entre as duas escalas. Você pega aqui, por exemplo, 100 graus Celsius está para 202 graus Fahrenheit. Então, coloco o eixo Y, uma das escalas, eu escolhi aqui a Fahrenheit, o eixo X, Celsius. E o primeiro par ordenado, 212 e 100. O outro que nós conhecemos é o 0 e o 32. Então, nós temos aqui o quê? O 0 graus Celsius está para 32 Fahrenheit. Muito bem, com esses dois pontinhos, você pode, então, montar uma equação de primeiro grau. Y igual a x mais b. O meu y é a equação em Fahrenheit, é a temperatura em Fahrenheit, e o meu x é a Celsius. Lembrando que A e B são coeficientes. O B, coeficiente linear, onde corta o eixo dos y, e o A é o coeficiente angular. Como que a gente calcula esse coeficiente angular? Lembra da tangente? Ó, tangente desse ângulo, cateto oposto, sobre cateto adjacente. Então, aqui existe uma diferença de 180, aqui uma diferença de 100. Pois muito bem, F é igual ao A, ó, tangente 180 dividido por 100, 1,8, vezes C, mais 32. Pronto, uma maneira legal também de você bolar a equação de conversão entre duas escalas termométricas. Bom, vamos lembrar aqui como é que é Celsius para Kelvin, basicamente a mesma ideia. Por interpolação, vamos lá. θC menos 0 dividido por 100 menos 0. Isso é igual a θK menos 273 dividido por 373 menos 273. Muito bom, veja que aqui embaixo dá 100, aqui embaixo também dá 100, então pode cortar. E aí nós temos a relação entre Celsius e Kelvin. Temperatura Celsius é igual a temperatura Kelvin menos 273. Geralmente nós escrevemos o contrário, né? A temperatura Kelvin é a Celsius mais 273. Muito bem, a outra maneira com o gráfico, ó, só para você ver como é que é. Peguei aqui, construí a reta, eixo Y eu coloquei Kelvin, eixo X eu coloquei Celsius. E os dois pares ordenados, ó, 100 graus Celsius está para 373, 0 graus Celsius está para 273. Vamos montar a nossa equação de primeiro grau, lembrando que a temperatura Y vai ser Kelvin, e o coeficiente angular agora, pessoal, veja bem, ó, cateto oposto 100 dividido pelo adjacente 100, que dá 1. Então, a temperatura em Kelvin é a Celsius mais 273. Legal, né? E por fim, vamos recordar sobre os intervalos de temperatura, que também muito perguntado, das três escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Repare que a escala Celsius do ponto do gelo ao ponto do vapor é dividida em 100 partes, assim como a Kelvin. Mas a Fahrenheit é dividida em 180 partes. Então, para a gente relacionar uma variação de temperatura, ó, sem decorar, basta fazer o seguinte.
a variação da temperatura Celsius do ponto do gelo ao ponto do vapor dividida em 100 partes, enquanto que essa mesma variação em Fahrenheit foi dividida em 180. Bom, aqui simplificando, dá para dividir por 20, ó, e multiplicando cruzado, nós sabemos que a variação em Fahrenheit é 1,8, ou seja, 9 dividido por 5, da variação da Celsius. Então, uma questão rápida. Se falar para você que por um acaso variou aqui no Brasil a temperatura durante um dia em 10 graus Celsius, na escala Fahrenheit vai corresponder a uma variação de 18 graus Fahrenheit. Basta multiplicar a variação Celsius por 1,8. E a variação em Kelvin? Olha, veja bem, a variação em Celsius é dividida em 100 partes, assim como a Kelvin. Então, a variação em Celsius é igual, é a mesma variação em Kelvin. Então, se variar, por exemplo, 5 graus Celsius, vai também na escala Kelvin variar no mesmo valor, ou seja, 5 Kelvin. As temperaturas, elas indicam por números diferentes, mas as variações correspondem ao mesmo valor. Pessoal, tranquilo então. Então, bons estudos para vocês. É hora agora de fazer um pouquinho de exercício, né? Então, até a próxima. Um abraço para todos.